A heterose, também chamada maior vigor do híbrido, é o aumento de vigor que apresenta um indivíduo resultante do cruzamento de duas raças diferentes em relação às raças de seus pais. Então, o indivíduo heterótico, aquele que apresenta a heterose, ele é mais vigoroso que a raça paterna e que a raça materna. Esse aumento de vigor é exatamente o inverso do que nós observamos quando cruzamos indivíduos com indivíduos aparentados. Se fizermos sucessivamente cruzamentos de indivíduos aparentados entre si, nós vamos observar a chamada depressão causada pela endogamia. Então, indivíduos cruzados com indivíduos aparentados seus tendem a perder progressivamente o vigor, em alguns casos chegando até a inviabilidade. O indivíduo se torna mais suscetível a doenças, mais suscetível a variações ambientais, menos resistente e apresenta diversos problemas fisiológicos que dificultam ou até impedem a sua vida. Então, o indivíduo resultante do cruzamento de indivíduos aparentados apresenta exatamente o inverso do que observamos num indivíduo heterótico. O aumento do vigor, num caso, e a perda do vigor, no outro caso. Por que motivo o indivíduo resultante do cruzamento de diferentes raças é mais vigoroso? Existem algumas explicações para isso. Uma das explicações é a chamada explicação da dominância. A explicação da dominância diz o seguinte: como grande parte das doenças é causada por alelos recessivos, o indivíduo heterótico, que é grandemente heterozigoto, o seu genoma está em grande parte em heterozigose, esse indivíduo então apresenta poucas doenças resultantes da homozigose recessiva. Então, o fato de ele ser grandemente heterozigoto, em grande parte o seu genoma ser heterozigoto, faz com que ele não manifeste inúmeras doenças, uma sucessão de doenças causadas por homozigose recessiva. Uma segunda explicação é chamada explicação da sobredominância. O indivíduo resultante do cruzamento de duas raças, ele é, em grande parte, heterozigoto, porque, sendo de raças diferentes, os seus pais fizeram dele um indivíduo altamente heterozigoto. Em grande parte do seu genoma, ele é heterozigoto. E a gente sabe que, em alguns genes, o heterozigoto apresenta maior viabilidade que os dois homozigotos, e isso é chamado sobredominância. O indivíduo heterótico, então, apresenta sobredominância em muitos dos seus genes, de maneira tal que a somatória dessas sobredominâncias presentes em muitos dos seus genes vai fazer com que ele tenha como resultante, como fenótipo resultante, um fenótipo que soma os vigores, que soma as vantagens que cada sobredominância de cada gene vai conferir para ele. Uma terceira explicação fala da flexibilidade fisiológica. Essa explicação diz: os indivíduos heterozigotos para um determinado gene apresentam mais de uma possibilidade de fazer a mesma coisa, pelo fato de apresentarem dois em vez de um alelo. Se a gente pensar, então, em várias cadeias de transformação, em cada sequência de transformação que a fisiologia de um corpo apresenta, essas sequências de transformação, que são todas viabilizadas enzimaticamente, no caso do indivíduo heterozigoto, apresentarão muitas vantagens
pelo fato de ter mais de uma possibilidade para fazer cada transformação de cada sequência de transformação metabólica que ele tem por obrigação fazer. Então, o indivíduo que é muito heterozigoto apresenta muitas possibilidades diferentes de fazer a mesma coisa, enquanto que um indivíduo muito homozigoto apresenta muito menos possibilidades de fazer essas mesmas transformações. A causa mais provável da heterose é a soma dessas três explicações, né? As doenças recessivas se manifestam menos, os indivíduos heterozigotos têm um vigor superior em cada um dos genes, e os indivíduos heterozigotos, em grande proporção do seu genoma heterozigotos, esse indivíduo vai ter muitas opções de executar as suas vias metabólicas, enquanto que o indivíduo altamente homozigoto apresentará muito menos possibilidades de fazer essas mesmas transformações. Então, o indivíduo heterozigoto, ele tem mais flexibilidade. Então, para enfrentar as dificuldades ambientais, ele tem mais recursos genéticos do que o indivíduo de uma raça apresenta.